Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente fala sobre a melhora recente da inflação brasileira. Com o empurrão de ventos externos, os preços de alguns produtos aqui no Brasil estão tendo um alívio nos últimos meses. O que está por trás disso é a valorização do real e a queda da cotação de itens básicos, como grãos e petróleo. Tudo isso ajudou a promover um refresco para o IPCA. Mas olha, essa melhora ela pode ser de fôlego curto. A economia aquecida e os riscos para o dólar devem manter a inflação brasileira sob pressão. Será que o alívio vai ser mesmo passageiro? O que esperar dos preços daqui em diante? No episódio de hoje, a gente responde essas perguntas e a gente fala também sobre a decisão que manteve o aumento do IOF aqui no Brasil. E no último bloco, a gente fala sobre os dados mais recentes da inflação, só que nos Estados Unidos. Inclusive, no bloco com a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, a Marina faz uma análise desses dados da inflação americana que eu citei agora, e ela conta também como as tarifas comerciais e como os rumores sobre a sucessão do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, como tudo isso está impactando os mercados por lá. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 21 de julho de 2025. Vamos lá? Quando a gente tenta estimar o comportamento dos preços ao consumidor no Brasil, uma das formas de tentar antecipar essa curva é olhar para o movimento da inflação no atacado, ou seja, da inflação ao produtor. Aqui é uma questão de tempo. O aumento ou a redução de custos ao produtor costuma ser sentido pelo consumidor após cerca de 3 meses. E quando a gente olha para esses números mais recentes, o que se enxerga é positivo. Os preços para quem produz e para quem vende estão melhorando aqui no Brasil. O Índice Geral de Preços, que é o indicador da Fundação Getúlio Vargas, que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil, esse indicador registrou queda de 1,6% em julho. Foi a segunda maior deflação mensal registrada em toda a série do IGP, que começou a ser divulgado lá em 1993. Em 12 meses, o IGP-10 registra alta de 3,4%. É bem diferente do quadro lá de abril, quando esse mesmo indicador acumulava uma inflação bem mais elevada, de 8,7%. Ou seja, em um curtíssimo período, a inflação ao produtor esfriou consideravelmente. Mas por quê, né? O alívio ele veio principalmente de 2 fatores do cenário externo. E quais foram esses fatores? Primeiro, as commodities. Os preços de diversos produtos básicos estão em baixa no exterior, o que obviamente acaba refletindo nos custos desses itens aqui no Brasil. Milho, soja e produtos derivados do petróleo registram queda de 16%, 12% e 3% respectivamente desde dezembro. Esses números que eu citei são ainda do IGP-10. Fatores locais como a própria boa safra de grãos que está sendo colhida no campo brasileiro e até fatores externos como a perspectiva de desaceleração da economia global, tudo isso tende a gerar um aumento de oferta e uma queda na demanda por matérias-primas. O saldo é um recuo nos preços desses produtos, o que também traz alívio para os custos de produção aqui no Brasil. Os grãos, por exemplo, eles são usados para alimentar animais. Logo, quando a cotação dos grãos cai, a carne, o frango e os ovos comprados pelo consumidor brasileiro tendem a ficar mais baratos. Além das commodities, outra ajuda veio do câmbio. O dólar tem perdido valor frente a diversas moedas e essa desvalorização também beneficiou o real. Lembrando aqui que o câmbio estava em R$ 6,15 lá no início do ano e agora está em R$ 5,58. Todos os insumos ou produtos que sofrem influência do dólar ficaram, portanto, mais baratos nesse período. E a melhora nos preços do atacado já impacta o IPCA de forma benéfica. Tanto a inflação de alimentos quanto a de bens industriais desacelerou desde o início do ano, embora os preços continuem elevados, é bom a gente lembrar. Esses 2 grupos têm um peso relevante no cálculo do IPCA. Juntos, eles representam cerca de 40% do índice. Então, alimentos e bens industriais contribuíram para a inflação cheia recuar de 5,5% em abril deste ano para 5,35% em junho. Por enquanto, foi sim uma melhora tímida, mas é possível que o movimento de desaceleração do IPCA continue nos próximos meses. A gente acredita que a inflação brasileira vai terminar 2025 em 5%. Agora, seria esse um sinal de que o IPCA está pavimentando o caminho para alcançar a meta de 3%? Na nossa visão, a resposta para essa pergunta é
Não. A inflação como um todo continua elevada. Apesar do alívio em alguns itens, como os que eu citei agora há pouco, os preços de serviços, em especial, devem manter o IPCA longe do alvo de ser alcançado. Só para se ter uma ideia, em 12 meses, a inflação de serviços acumula alta de 6,2%. E o custo maior da prestação de serviços está ligado ao desemprego baixo e ao próprio grau de aquecimento da economia brasileira, um quadro que não deve mudar por um bom tempo. Além disso, existe, na nossa visão, uma perspectiva de aumento do dólar. Primeiro, a incerteza sobre o cenário fiscal brasileiro, como eu vou contar mais daqui a pouco. Essa incerteza, ela tende a reduzir o fluxo de recursos estrangeiros entrando no Brasil. E aí, o real deve se manter depreciado. Além disso, as turbulências causadas pelo aumento de tarifas comerciais pelos Estados Unidos também são um fator de instabilidade. Basta a gente pensar que depois que o governo americano anunciou o aumento de tarifas para o Brasil, o câmbio subiu mais de 10 centavos por aqui. Sendo assim, é natural esperar que o dólar volte a ganhar força frente ao real, em especial no ano que vem. A gente estima um câmbio em R$ 6,00 ao fim de 2026. Claro que a melhora nos preços de alguns produtos no curto prazo é positiva, uma vez que isso vai dar certo alívio para o orçamento das famílias. Mas ainda existem muitas razões para preocupação com a inflação no futuro, tá? Tanto é que a gente acredita que o IPCA vai voltar a acelerar no ano que vem e deve encerrar 2026 em 5,7%, bem longe mesmo da meta de inflação que continua a ser de 3% aqui no Brasil. Bom, e como eu adiantei, o assunto agora são as contas públicas brasileiras. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu validar o decreto do governo que elevava as alíquotas do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Essa decisão excluiu apenas as operações de risco sacado, que é um tipo de crédito entre empresas e fornecedores. Já a cobrança maior do IOF para outras modalidades, como câmbio e previdência, essa cobrança foi mantida pelo Supremo. Com a decisão, o governo espera ter uma arrecadação extra de cerca de 11 bilhões de reais em 2025 e de 28 bilhões de reais em 2026. Os recursos vão contribuir para o cumprimento, neste ano, da meta de resultado primário, ou seja, de receitas menos despesas. Essa meta faz parte das regras do arcabouço fiscal, mas o problema fiscal de longo prazo continua longe de ser resolvido. Olha só, o Tesouro Nacional estimou nas projeções fiscais mais recentes que mesmo com a arrecadação extra do IOF, ainda vão faltar, digamos assim, quase 73 bilhões de reais para o cumprimento da meta fiscal no ano que vem. Vai ser preciso, portanto, um esforço adicional de arrecadação ou de corte de despesas, mas essas iniciativas têm enfrentado resistência no Congresso, como a gente tem visto, né? Além disso, preocupa o fato de que parte das despesas do governo está ficando fora das regras do arcabouço fiscal, o que compromete a clareza real do problema. Uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso prevê, por exemplo, que os precatórios só sejam totalmente incorporados no cálculo do resultado primário daqui a 10 anos. E embora essas despesas não entrem na apuração do primário, elas contribuem, no fim das contas, para o aumento da dívida pública brasileira. Ou seja, é como se o problema contábil fosse resolvido, mas a dívida continua lá, subindo. Tirar as despesas da conta até garante que o arcabouço seja cumprido, mas isso não garante a parte fundamental, que é o controle do endividamento no longo prazo. Agora, deixando um pouco o Brasil de lado para falar da inflação nos Estados Unidos, que continua mais alta do que o esperado. O núcleo do índice de preços ao consumidor, o CPI, ele voltou a acelerar e ficou em 2,9% em 12 meses. Lembrando que o núcleo é usado para ter uma tendência mais limpa da inflação, porque ele exclui itens mais voláteis, como energia e alimentos. Os bens industriais americanos tiveram peso para a alta de preços no mês, mas o impacto poderia ter sido maior se não fosse o recuo nos preços de veículos novos e usados. Porém, esses são itens que oscilam, né, e que, portanto, podem voltar a subir no futuro. Por enquanto, o efeito das tarifas comerciais ainda é pouco visível na inflação americana, mas as novas taxas anunciadas no início do mês pelo governo devem mudar esse cenário e pressionar ainda mais os preços a partir de agosto. A Marina Valentini vai, inclusive, falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, e mesmo que os países negociem com os Estados Unidos e as tarifas sejam reduzidas, a alíquota média dos importados no país deve continuar alta, bem acima das tarifas que eram praticadas antes da posse do atual presidente, o Donald Trump. Diante da inflação ainda acima da meta e da atividade econômica no campo positivo, a nossa expectativa é que o Banco Central Americano, o Fed, mantenha os juros elevados por mais algum tempo.
Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina falou de 3 grandes temas que dominaram o cenário na semana passada. Primeiro, tensões políticas envolvendo a sucessão da presidência do Banco Central americano. Depois, os novos dados econômicos dos Estados Unidos, especialmente sobre inflação e consumo. E, por fim, o início da temporada de balanços das empresas no segundo trimestre. Vamos ouvir todos os detalhes desses 3 pontos que a Marina destacou. A semana passada foi bem agitada, com 3 grandes assuntos impactando os mercados globais e principalmente o dos Estados Unidos. Tivemos, em primeiro lugar, mais manchetes políticas, dessa vez sobre o presidente do Fed, o Chairman Powell. Ponto número 2, muitos dados econômicos dos Estados Unidos, principalmente inflação, CPI também, dados de consumo. E terceiro ponto, começo da temporada também de lucros do segundo trimestre nos Estados Unidos. Apesar das manchetes políticas, as ações continuaram a subir e atingiram novos máximos históricos de novo. O S&P fechou a semana com uma alta de 0,6% e também teve bastante destaque para o índice Nasdaq, né, com mais ações de tecnologia, que também em vários dias da semana passada, a maioria dos dias atingiu máximos históricos também. Já os títulos de tesouro viram uma alta nos seus yields na parte mais longa da curva, porque continua o empinamento da curva, com juros de longo prazo subindo mais do que os de curto prazo. Do lado político, tivemos bastante rumores aqui sobre o futuro do presidente do Fed, Jerome Powell. O termo do presidente Powell termina em maio de 2026, mas já há vários meses a administração americana tem feito alguns comentários, tem alguns rumores sobre possivelmente substituir o Powell antes disso, né? Talvez contratar já outro presidente do Fed. E com alguns comentários essa semana, o S&P 500 experimentou bastante volatilidade, principalmente na quarta-feira, devido a toda essa especulação. Mas a volatilidade diminuiu depois que o presidente Trump afirmou que não planeja remover o presidente Powell. Temos que lembrar que o Fed não é composto só pelo presidente Powell, são 12 membros do Fed que votam, né? O presidente não consegue decidir os juros sozinhos, né? O presidente do Fed. Mas se o mercado tiver percepção ou continuar essa narrativa que o Banco Central perdeu certa parte da sua credibilidade ou da sua independência, gradualmente isso pode pressionar os juros de longo prazo e adicionar um pouquinho mais de prêmio de risco, né, nessa parte mais longa da curva. Então, algo para ficar de olho. Já o segundo fator que eu mencionei, que mexeu com os mercados semana passada, foram os dados econômicos, que ainda continuam mistos, mas aos poucos, como eu mencionei, começam a mostrar sinais sutis dos efeitos das tarifas na inflação, porque o CPI dos Estados Unidos subiu em junho, pouquinho acima das expectativas, e vimos que as tarifas começaram a impactar as categorias de bens essenciais, então roupas, eletrodomésticos, brinquedos, coisas como café, né, bens que tendem a ser importados, já estão recebendo mais pressão, principalmente com esses efeitos novos das tarifas que já estão em vigor desde abril desse ano. No entanto, os preços dos carros usados caíram, ajudaram a estabilizar, né, essa categoria de bens, e outras áreas também, como viagens, turismo, viram desinflação, né, provavelmente devido à demanda mais fraca dos consumidores. E aí os índices de aluguel, de preços de aluguéis de casa permaneceram estáveis. Então isso também ajudou a tirar um pouco de pressão da inflação. Mas acho que aqui a mensagem principal para os mercados foi que os impactos principais das tarifas provavelmente ainda estão por vir, levam algum tempo para aparecer nos dados, né, de acordo a vários estudos, entre 4 a 6 meses, então talvez teremos que esperar até agosto, setembro, até outubro para realmente entender o impacto das tarifas na inflação. Provavelmente reforça a abordagem do comitê dos últimos meses de esperar para ver o que vai acontecer com os dados econômicos e com a política de tarifas, fiscal, de imigração. Então, na próxima reunião, provavelmente o Fed deixará os juros inalterados, dia 30 de julho. Aí tivemos outros dados do consumidor, né, com surpresas positivas, as vendas no varejo se recuperaram em junho. Tivemos também os pedidos de seguro de desemprego que caíram pela 5ª semana consecutiva, então isso aliviou preocupações sobre a saúde do consumidor. Isso até ajudou o dólar a ter a sua melhor semana desde fevereiro. Então, não sempre devemos deixar as notícias que não param de Washington, da política, nos distrair do que realmente importa, os fundamentos e agora os lucros das empresas dos Estados Unidos. E falando em lucro das empresas, o começo da temporada de balanços nos Estados Unidos está indo muito bem. As empresas parecem não ter sentido ainda o impacto das tarifas nas suas margens e resultados financeiros no segundo trimestre. A Marina vai explicar melhor. A resiliência das empresas está sendo agora provada pelos lucros
da segunda temporada, que estão começando bem. Espera-se que os lucros cresçam 4,2% no ano, em comparação com os 3,7% que se esperavam no início da temporada. Então já melhoraram as expectativas de crescimento de lucro para esse segundo trimestre. E até agora, 85% das empresas superaram as expectativas de lucro nos seus relatórios, versus se a gente comparar a média histórica de 72%. Então, ainda é cedo, mas muitas empresas, principalmente os maiores bancos que já relataram, superaram as expectativas de lucro do consenso até agora. Então, há um momento que vemos esses fundamentais sólidos, uma economia resiliente, um consumidor ainda saudável. Achamos que esses fatores podem continuar apoiando as ações dos Estados Unidos, mas ainda tem muita incerteza política no ar. E o impacto das tarifas, como eu mencionei, ainda está por vir, ainda pode impactar as margens das empresas. Por isso, o viés da qualidade que temos já faz um bom tempo nas nossas carteiras, preferindo empresas com margens mais altos, lucros mais estáveis, continua bem em pé. Então, preferência por qualidade, mas sem deixar de lado essa exposição a ativos de risco, já que os riscos de recessão diminuíram. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira vai ser divulgado o relatório de receitas e despesas do governo federal do terceiro bimestre aqui no Brasil. O documento deve trazer atualizações importantes sobre o andamento das contas públicas, com um possível anúncio de novos bloqueios e contingenciamentos de recursos para justamente buscar o cumprimento do arcabouço fiscal, como eu contava agora há pouco. Na quinta-feira, dia 24 de julho, tem decisão de política monetária na Europa. A nossa expectativa é que os juros continuem no patamar atual e que o recado do Banco Central Europeu seja de cautela, esperando para ver como vai ficar afinal a relação comercial com os Estados Unidos. Lembrando que a Europa vem cortando juros há um ano e que na última reunião a presidente do BCE sinalizou que o fim do ciclo de ajustes está próximo. Também na quinta-feira a gente vai saber o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de julho nos Estados Unidos, na zona do euro e no Reino Unido. Esse indicador é, de certa forma, um termômetro da atividade econômica dos países e ele ganha ainda mais relevância agora nesse cenário de incerteza tarifária. Bom, a gente acredita que os PMIs vão mostrar um crescimento moderado da economia americana, enquanto na zona do euro e no Reino Unido, a atividade econômica deve seguir em um ritmo bem lento. E terminando a semana, na sexta-feira, o IBGE publica a prévia da inflação brasileira de julho. A gente espera uma alta de 0,35% no IPCA 15 do mês, que deve ser reflexo da mudança da bandeira tarifária nas contas de luz. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou do podcast de hoje? Então aproveita e compartilha com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro dos últimos assuntos da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Meck. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Matheus Zenin. A edição de som e a gravação de hoje ficaram com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!